Posso apresentar o próximo caso, então? Vou dividir minha tela aqui para a gente... Tá bom, a gente deixa. Muito bom. Excelente, Tito. Muito obrigado, viu? Você tem sido um colaborador internacional aí de primeira linha e com dicas muito importantes para nós. Bom, prazer. Obrigado. Você consegue ver minha tela? Sim. Então, esse é um paciente que o Breno e eu fizemos aqui no Hospital Albert Einstein, alguns meses atrás. Então, trata-se de um paciente de 83 anos de idade, sexo masculino, procedente de São Paulo, e a queixa principal era cansaço e falta de ar há 6 meses. História pregressa da moléstia atual, refere a dispneia progressiva há aproximadamente 6 meses. Atualmente, precisa de ajuda para atividades simples, como pequenas caminhadas em casa. Ele tem antecedência pessoal bastante rico, hipertenso, dislipidemia, isso aqui é importante, teve um AVC isquêmico há 70 dias, evoluiu com disfagia após AVC, tem doença de Parkinson controlada com tratamento medicamentoso, tem FA crônica, hemorragia digestiva baixa associada ao uso de anticoagulante novos, NOAC, o Eliquis. Então ele tem FA e sangramento importante com o Eliquis. Bronquopneumonia aspirativa secundária à disfagia com internação por 5 dias a 1 mês. E cirurgia de plastia mitral com anuloplastia há 15 anos. Então, paciente com bastante comorbidade, paciente muito sintomático. Quando nós calculamos o CHA-DIS-VASc dele, para discórdia, para fibrilação atrial, para pesar risco de sangramento e stroke, ele apresenta um risco de um score de 7, ou seja, um paciente que tem, em tese, indicação clássica para anticoagulante oral. Só lembrando, o MD, que ele teve um sangramento importante, digestivo importante, no uso de Eliquis. Perfeito. Laboratório, hemoglobina de 8,6, creatinina 1,14, ureia creatinina, plaquetas 86 mil, troponina negativa e não tem dados do BNP desse paciente. Eletrocardiograma, um paciente em ritmo de fibrilação atrial, com frequência cardíaca adequada, e talvez uma zona eletricamente inativa na parede anterior, ou um R, pelo menos, que não progride a parede de V1 a V4, pelo menos. Um raio-x de tórax, um paciente com uma certa congestão na região do hilo bilateral, a penetração não está muito boa, mas talvez um aumento da câmara esquerda desse paciente, e esse raio-x foi feito no leito. E a gente vê aqui o anel, no meio do tórax, o anel da anuloplastia mitral. A fração de ejeção desse paciente é uma fração de ejeção preservada. Esse aqui é um ecocardiograma que nós temos do apêndice atrial esquerdo. Essa imagem foi dada como músculo pectínico. Existe um certo contraste espontâneo no apêndice atrial esquerdo. Então, esse eco também foi feito porque o paciente tinha SFA, essa história de AVC isquêmico, mas não foi detectado objetivamente trombo na auriculeta esquerda nem no átrio esquerdo, apenas um contraste espontâneo. E essa imagem não foi reportada como trombo, como uma musculatura pectínica da auriculeta esquerda. Aqui um ecocardiograma reconstrução 3D. Nós vemos aqui no centro a válvula mitral com abertura comprometida. A gente depois vai ver os parâmetros da válvula mitral. Aqui a válvula mitral bastante calcificada, da plastia prévia. Então, o ecocardiograma, resumidamente, válvula mitral, gradiente máximo de 23, gradiente médio de 12 milímetros de mercúrio, uma área de 1,3, então foi moderada e importante. E o paciente tinha também uma estenose valvar aórtica, um gradiente máximo de 71, um gradiente médio de 39, uma área de 1 centímetro quadrado e uma área indexada de 0,6 centímetros por metro quadrado. E uma hipertensão pulmonar com PSAP de 50 milímetros de mercúrio. Aqui apenas uma angiotomografia mostrando pouca calcificação no trajeto na aorta e uma calcificação no plano valvar aórtico. Foi feita uma angiotomografia
que mostrava um perímetro de 72, uma área de 402 milímetros quadrados, um diâmetro máximo de 19, mínimo de 25, altura das coronárias apropriadas, a direita de 14, desculpa, a esquerda de 14 e a direita de 15. Via de saída, nada que chama atenção. Mais que a gente tem aqui. E angulação, aorta ventrículo de 47 graus. Então, é um paciente que tinha uma estenose valvar aórtica grave e uma estenose mitral, uma plastia prévia, de moderada a importante. A dúvida é se esses sintomas eram mais relacionados à estenose mitral ou se era relacionado mais à estenose aórtica ou ambas as doenças, né? Então, se nós fôssemos escolher uma prótese balão expansível, mais ou menos 400 milímetros quadrado de área, nós teríamos uma Sapiens 3 Ultra de número 20 e 23, com oversize de 1,5% apenas. Um paciente que tinha algum grau de coronariopatia, mas nada obstrutivo ao ponto de indicação de intervenção. Coronária esquerda com lesão discreta difusa. Nós vemos nessa projeção aqui o anel na válvula mitral, coronária direita sem obstruções. Então, sem necessidade de nenhum tipo de intervenção nas artérias coronárias. Então, aqui nós procedemos para mostrar um procedimento de TAV transfemoral. Então, aqui o avanço do dilatador e introdutor via femoral direita. Esse paciente não tinha tortuosidade. A ortografia, como nós escolhemos uma balão expansivo, uma Sapiens 3 Ultra, com alinhamento, a ortografia com alinhamento coplanar. Então, nós vemos aqui perfeitamente o seio esquerdo, não sei se vocês estão vendo a minha seta, o seio direito e o seio não coronariano. Então, muito bem alinhados. Então, essa ortografia foi muito feliz em mostrar o alinhamento coplanar perfeito, que é recomendado nas próteses balão expansivo. Uma essência aórtica discreta. Então, aqui a montagem da Sapiens 3 Ultra com um cc a mais. Então, nós estamos montando aqui o balão em cima da prótese, só para mostrar para os residentes. Avançamos, a prótese já posicionada no plano valvar aórtico, a ortografia, o pigtail posicionado no seio não coronariano. Então, a técnica que a gente utiliza é a recomendação que a borda inferior da marca radiopaca coincida com a borda inferior do pigtail, que se localiza no seio não coronariano. Então, a técnica convencional, nem muito baixa, nem muito alta. Então, aqui estava apropriada. Aqui a liberação da prótese. Fizemos o rapid pace nessa ocasião com o marca-passo no ventrículo direito. Hoje a gente tem feito basicamente pelo ventrículo esquerdo. Então, a insuflação da prótese, mais uma vez. Retirado o pigtail em expansão adequada. Nada de especial, então a ortografia mostra um gradiente mínimo posto. Aliás, aqui existe um link para o valvar discreto, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Estão vendo aí, MD? Estão me ouvindo? Que até se confunde com o fluxo na aorta descendente, que para tirar o paralaxe, para fazer a ortografia final, ficou exatamente por sobre a aorta descendente, né? Exato. Então, na minha opinião, é o fluxo lá por trás da aorta, mas parece ter realmente um refluxo mild, eu diria que mild, né? Exatamente. Mild, né? Exato. E como não tem fio guia, não tem nada dentro da prótese, então a gente, e o eco também presenciou esse link paravalvar, e vejam que interessante que a gente consegue, mesmo pela ortografia, ver que tem bastante seio. Então existe espaço para pós-dilatação. Então, com esse link paravalvar discreto, nós fizemos uma pós-dilatação, colocamos agora mais 1 ml, né? Pós-dilatado, com rapid pace mais uma vez, e agora a ortografia final, sim, agora sem nenhum tipo de líquido para valvar. Agora ficou perfeito, estava excelente, ficou perfeito. Altura adequada, exato. Então, é um procedimento de TAV, nada muito especial.
Então, esse paciente, a beleza desse caso que eu trago, nós fizemos o mesmo procedimento, um fechamento do apêndice atrial esquerdo. Era um paciente que tinha uma FA com um Chades-Vasque de 7, um paciente que já fazia uso de Eliquis e sangrou importantemente, foi internado por isso. Então, no mesmo procedimento, nós programamos o fechamento do apêndice atrial esquerdo, que era um paciente com alto risco de sangramento, de AVC e também de sangramento. Então, a gente vê aqui as dimensões pela tomografia que a gente faz. Tradicionalmente, se faz as medidas pelo ecocardiograma na sala, transesofágico, mas nós temos gostado de pedir angiotomografia para a gente planejar melhor o fechamento do apêndice atrial esquerdo. Então, a gente vê aqui as medidas do ósteo, aqui à direita, tinha dado 35, além de zona aproximadamente 30 milímetros, e aqui a profundidade de 29 milímetros, bastante apropriada se a gente for utilizar, por exemplo, uma Amulet da Abbott. Então, aqui eu escolhi a Amulet para a gente poder fechar, nós escolhemos. Lembrando que essa Amulet da Abbott, ela tem um lobo e tem um disco, né, e tem os seus pequenos ganchos ou wires estabilizadores. Aqui ó, um desenho esquemático de como fica essa prótese no apêndice atrial esquerdo. Então, aqui a gente tem o lobo, essa parede mais gordinha, mais larga, e o disco que fica no ósseo do apêndice atrial esquerdo. Só lembrando que existem várias morfologias do apêndice atrial esquerdo. Então, a escolha da prótese hoje em dia, ela depende das suas dimensões, da métrica, da dimensão do ósseo, da landing zone, da profundidade, mas também a morfologia do apêndice atrial esquerdo pode ter impacto no que diz respeito à escolha do tamanho da prótese e também a técnica de implante. As mais comuns morfologias são o windsock, que é uma biruta, né, que aqui é à esquerda, que ela geralmente é mais profunda, tem um ósseo bastante alargado. No meio aqui, kitten wing, que é uma asa de galinha, que essa tem uma anatomia um pouco mais complexa na sua profundidade. E a direita, por exemplo, é um apêndice atrial esquerdo em forma de brócolis. Esse geralmente é menos profundo e é um apêndice com um fenótipo mais propício à formação de trombo. Então, a gente tem aprendido essas morfologias diferentes no planejamento. Como é que a gente faz o sizing da Amulet? Então, baseado no CT, na tomografia ou no ecocardiograma durante o procedimento, transtorácico durante o procedimento, a gente faz um oversize entre 2 a 5 milímetros, para a gente poder, evidentemente, ter algum grau de oversize para poder manter a prótese estável. Então, aqui foi feita a punção transeptal. Então, finalizada a TAV, nós fizemos a punção transeptal. É uma punção inferior e posterior. Passagem da bainha, do fio guia, que a gente consegue alcançar o apêndice atrial esquerdo com auxílio do ecocardiograma. Aqui nós fizemos uma injeção no apêndice atrial esquerdo em oblíqua direita cranial, com um pigtail centimetrado, para a gente poder fazer medidas. Então, nós vimos aqui um ósseo aproximado de 31 milímetros e um land zone de 22 milímetros. É sempre importante lembrar, MD, que para apêndice atrial esquerdo, o paciente tem que estar muito bem hidratado, porque senão a gente pode subestimar as dimensões do apêndice atrial esquerdo. Né? Verdade, Isso é muito importante. Outra medida, geralmente a gente faz oblíqua anterior, direita, cranial e caudal, a gente faz várias medidas, e baseado no resultado da tomo, na tomo a gente, na verdade, esse caso eu fiz retrospectivamente, e do ecocardiograma, a gente faz a opção pelo implante da prótese. Mais uma vez, então vejam que é um apêndice com morfologia de windsock, tá? Então aqui nós escolhemos inicialmente uma Amulet número 34, porque o nosso ósseo tinha dado em torno de 30 milímetros, 32 milímetros. Então aqui a liberação do lobo, inicialmente. Agora a liberação do disco, então o lobo e o disco. Aqui nós fizemos um teste de tagging, que a gente chama, né? Que é para testar se a prótese está muito bem implantada. O que a gente percebeu nesse caso, que a 32, desculpa, deixa eu voltar. A 34, aqui, a 34, ela ficou um pouco grande. Aqui é o tagging com a 34. Então, quando a gente supôs que ela estava apropriada, nós fizemos o tagging e ela não ficava estável. Mais uma vez, mostrando o tagging com a 34.
E aí nós decidimos, reavaliamos, fizemos novas medidas e decidimos por uma amulete número 32, então 2 milímetros a menos, com a mesma técnica de implante. A dificuldade foi a profundidade desse apêndice. Parecia uma profundidade bastante apropriada, mas nós tivemos algumas dificuldades. Então aqui o lobo, mais uma vez, e o disco aqui no ósseo do apêndice atrial esquerdo. E aí o tag novamente, agora com a 32, mostrando que ela está bem estável e bem fixa. E aí, finalmente, a liberação da prótese. Desenrosca e liberamos o disco. Claro que o ecocardiograma faz uma varredura para ver se tem leak, né? Periprótese, mas era um caso que não tinha leak perivalvar. Então, eu trouxe esse caso para a gente discutir a aplicabilidade do apêndice atrial esquerdo durante ou após o implante digitável. Então, a gente tem visto cada vez mais pacientes com muitas comorbidades, portadores de estenose valvar aórtica, e onde muitas vezes eles podem ter indicação do fechamento da apêndice atrial esquerdo, que pode ser feito com segurança no mesmo procedimento. Perfeito. Posso começar, professor? Claro, por favor. Eu acho que antes de ser intervencionista, a gente tem que ser, por mais que a gente brinque e deixa de ser cardiologista clínico, porque gosta de intervenção, mas tem que lembrar. Tem aquela entidade, né? A pronúncia, eu já ouvi gente falar RAID, já ouvi gente falar RAID, que é a associação entre estenose da válvula aórtica nativa e sangramento gastrointestinal exteriorizado como HDB por angiodisplasia dos cólons. Sim. E este paciente se nos apresenta, ou se lhes apresenta, melhor dizendo, com uma HDB em vigência de DOAC, né? Ele estava usando a Pixabana, creio eu que com a dose corrigida já. Eu encontrei 2 critérios ali para correção de dose. E, de fato, ele tem uma fibrilação atrial com associação de doença valvar mitral, doença valvar aórtica. E aí, de fato, ele teria indicação formal de anticoagulação. É até questionável usar o Chades-Vasca nesses casos, né, quando a gente conversa com o pessoal da válvula, porque, teoricamente, ele já tinha intervenção mitral prévia e tem uma discussão dessa intervenção prévia. Mas, de fato, eu acho que ninguém questionaria a necessidade de esse paciente receber anticoagulação oral. Então, vem realmente essa indicação formal de ocluir-lhe o apêndice atrial esquerdo, que é fonte de trombo. E agora, só um questionamento de ordem prática. O que fazer primeiro? Porque, de fato, a ideia de fazer combinado foi bastante interessante. A questão só há aquele receio de se funcionar o septo interatrial, tudo bem, estava sob a guia plena do transesofágico, mas há aquela questão. E agora, começar pelo quê? Começar fazendo a oclusão do apêndice atrial esquerdo para que se funcione o septo sem anticoagulação plena e só após tal se lhe ofereça anticoagulação plena, ou fazer no post-TAVR, já que a ideia inicial, pelo menos o procedimento de urgência e de impacto prognóstico a curto prazo agora, seria resolver-lhe a estenose aórtica via TAVR. Então, não sei se isso passou pela ideia de vocês, de o que fazer primeiro. É a mesma coisa de quando você tem que mexer, o senhor apresentou um caso recentemente para nós na escola, de TMVR e TAVR at the same time, né? Então, eu queria só um pouquinho de algumas palavrinhas em relação a isso. Como que foi esse procedural planning? Se a ideia seria isso, se a TAV fosse straightforward, como de fato foi, se fosse uma streamline TAVR, como foi, então aproveitar o procedimento e fazer o LLA closure, ou se em algum momento alguém pensou em coadjutorou fazer primeiro a oclusão do apêndice atrial esquerdo para depois a TAV. Essa é uma ótima pergunta. Eu não sei se existe uma resposta definitiva para essa pergunta, mas o nosso planejamento ele se baseou pelo fato de tratarmos hemodinamicamente a doença mais grave, que era responsável pelos sintomas do paciente de dispneia. Então, nós pensamos primeiro em estabilizar o paciente do ponto de vista hemodinâmico, né, tratando a doença mais grave, para depois abordarmos com mais calma o fechamento do apêndice atrial esquerdo. Mas talvez o procedimento inverso também estaria adequado. Acho que não vejo nesse caso nenhuma dificuldade em fazer de maneira inversa, não. Mas o objetivo era tratar primeiro a doença que pudesse dar estabilidade durante o procedimento e fazer o fechamento do apêndice atrial esquerdo depois, no segundo momento. Agora, quando existe, MB, a necessidade de tratar a mitral e a aorta, então a gente tem alguns casos de dupla troca mitral e aórtica no mesmo procedimento, aí sim,
a indicação primeiro é tratar a válvula aórtica, né? Primeiro, por questões hemodinâmicas, e segundo, que pode acontecer, se você trata primeiro a válvula mitral, quando você vai tratar a válvula aórtica com a TAV, você pode comprometer o resultado da válvula. Interação entre as próteses e tudo mais, né? Exato. E NEL é o VOT e tudo mais, né? Sim, Exatamente. Então, a recomendação, quando tem TAV e doença mitral, é primeiro fazer a TAV, TAVR primeiro depois e mitral na fazer a sequência. válvula mitral, por exemplo, né? Independentemente do device escolhido, né, para TAV, né? Como assim? Desculpa. Não, independentemente do device escolhido para sim, fazer a TAVR, né? Exato. TAVR first e TMVR second, né? Exatamente. Exatamente. Michele, algum comentário? Vocês têm feito algum procedimento combinado de TAV com válvula em válvula mitral ou fechamento de apêndice arterial esquerdo ou alguma outra coisa, Michele? Ainda não teve nenhum caso combinado em relação à válvula aórtica mitral ou a fechamento do apêndice atrial e TAV. O que a gente teve em um mesmo paciente foi TAV e triquivalve, mas também foram feitos em momentos separados. Em relação mais à FA, que é uma das comorbidades mais comuns assim, nos pacientes que têm a programação de TAV, gira em torno aí de 30% uma média, alguns falam que um pouco mais, outros um pouco menos. Por exemplo, nos partners, de alto risco ou inelegíveis, era uma média de 30% da população que eles abordaram. Então, assim, não é uma comorbidade tão rara nesse tipo de paciente que está sendo tratado com um TAV. E a maioria fala que, assim, quando vai ler alguns série de casos ou registros, geralmente eles começam, sim, pelo procedimento de TAV, afinal foi a patologia que está mais grave como prioridade. Em associação, eles fazem no primeiro momento. Como teve um avanço tecnológico em relação à qualidade do eco, apesar do uso da heparina plena, te traz uma segurança de fazer a punção transeptal, mesmo pós-heparinização, afinal é guiada pelo ultrassom. Alguns guiam pelo ultrassom transesofágico, outros o intracardíaco, mas aí já dificulta um pouquinho mais e depende muito da habilidade da pessoa e do operador, né? Exato. Outra coisa também, tem agora estudos em andamento, até mesmo para o Watchman, tem também a da Amulet, que a gente vai saber algumas outras coisas, como em relação à anticoagulação, porque alguns a gente só está indicando no que tem contraindicação, mas às vezes é a opção do paciente não anticoagular, e que talvez é uma realidade mais para as pessoas que estão fora do país, né? Aqui no nosso é só quem está contraindicado ou quem teve um evento, mas quem sabe lá no futuro a gente indique mais o fechamento para um paciente, por exemplo, que ele optou não fazer a anticoagulação. Ele poderia fazer o uso dos dois dispositivos, e até mesmo no mesmo momento. Seria mais prático. Laboratorialmente tem outra coisa, desculpa só interromper de novo, tinha uma coisa, ele tinha uma bicitopenia, ele tinha um HB de 8,8 e uma plaquetometria algo em torno de 80 mil, salvo engano, mas era menor que 100 mil, né? Então tinha mais um motivo para ele sangrar, principalmente com anticoagulante de fato, oral, né? Perfeito. Fernando Couto levantou a mão. Fernando, por gentileza. Você consegue nos ouvir? Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Fernando. Por favor, obrigado, viu, por participar. Nada, que é isso. Agradeço. Fica um questionamento. Todas que tem essas discussões em relação ao fechamento do apêndice, em relação ao sangramento. Tá? Você está fazendo anticoagulante, o paciente teve um evento de sangramento, principalmente gastrointestinal. Nesse caso, a gente optou por implantou duas próteses, né? A TAV e o fechamento. Exato. Nessa ocasião, mantém-se normalmente, ele tem indicação de fazer a anticoagulação, mantém-se o anticoagulante, você faria algum outro antiplaquetário associado, depois suspenderia? Como é que vocês se colocariam nessa situação? Porque tem um adendo, né? A questão da fibrilação e o paciente sangrou em vigência do anticoagulante. Essa é uma boa pergunta. MD, quer comentar? Professor, desculpa, eu perdi só um pouco, Fernando. Eu vi que você estou no evento aqui, acabei sendo cumprimentado. Eu vi que você falou em relação à anticoagulação,
Nesse, Só nesse repete. caso, o que Sim, você sim. faria nesse caso? O paciente que sangrou, tem contraindicação para anticoagulante oral, você manteria só a aspirina, ou só clopidogrel, ou Você fala pós-procedimento agora? pós-procedimento, isso? Pós-procedimento, assim, a gente tem a resposta do Popular TAVR, de 2020, né? Então a gente sabe que a resposta é: se o paciente precisa de DOAC e ele faz TAVR, eu mantenho DOAC se eu não retirei o motivo da anticoagulação. Se o paciente precisa de SAPT, eu mantenho só SAPT, pela TAVR, SAPT é suficiente em comparação a DOAC em relação a DAPT. Se o paciente se submeteu a PCI recente e ou se teve uma SCA de alto risco que requer DAPT, eu mantenho DAPT. Neste caso, a gente eliminou a razão para DOAC ou para AVK. Então, ele não mais tem razão para receber um anticoagulante oral. E pela TAVR e pelo LAA Cruiser, ele só precisaria de um antiplaquetário. Então, em se considerando o risco alto de esse paciente sangrar, e ele já o fez, eu manteria apenas SAPT, com doses baixas de aspirina, de preferência tamponada, eu uso bastante 81 miligramas, ou com um tianopiridínico, de preferência o clopidogrel 75 miligramas. Perfeito. Excelente. Obrigado. Perfeito. Não sei se nós temos mais algum comentário, deixa eu olhar aí no chat. Tito, algum comentário sobre... Vocês fazem no Canadá, Tito, de maneira programada, alguns casos de TAV com ou valve em valve, ou fechamento de apêndice lateral esquerdo? Como é que é o planejamento de vocês quando o paciente tem duas doenças distintas que necessita de tratamento percutâneo? Então, aqui, o microfone tá ligado, tá? Aqui, geralmente não, mas os dois centros de cardiologia, cada um faz um procedimento. Então, habitualmente, cada procedimento é feito num lugar, a gente não faz muitos casos combinado, não. Os fechamentos de CIA, FOP, apêndice vão para um hospital e TAV e o resto coronário vem para cá. Acho que do caso que você apresentou, eu só destacaria que ali naquela SAPIEN 23, um CC já aumenta 6% do volume e 2 CCs, que foi, no caso, aumentaria 12%. Exato. Então, talvez uma pergunta que eu gostaria de saber da opinião de vocês é se vocês, quando vão implantar a balão, quando vão implantar a SAPIEN, se vocês seguem à risca aquela tabela de oversizing, que eu tenho ouvido alguns feedbacks de, tipo, você vê o que está na tabela e acrescenta ali seus 10%, 15%. Acho que o pessoal tem feito isso daí. De TAV e FA e FA pós-TAV, pré e pós-TAV, teve uma meta-análise que saiu recentemente mostrando que os pacientes que faziam uso de, acho que foram 13 estudos, 30 mil pacientes, assim, não teve uma diferença significativa quanto à taxa de AVC em manter ou vitamina varfarina ou manter DOAC, mas a gente teve um sangramento maior e maior mortalidade por todas as causas, foi menor no grupo que usava NOAC. Então, acho que nesse caso o paciente está tipo, na escolha que as evidências têm suportado. A escolha da SAPIEN, nesse caso, também eu achei interessante, porque quando você olha o que os estudos de dispositivo de proteção embólica cerebral mostram, alguns têm mostrado que a taxa de... Claro que é muito discutível, a relevância clínica ainda não sabemos, mas uma informação que tem vindo é que quando você implanta uma autoexpansível, geralmente o número de debris é meio que o dobro. Então, acho que também a escolha da SAPIEN, nesse caso, foi uma coisa acertada. Perfeito. Pelo fato de ter AVC prévio, né, você diz? Exato. Não, ótimo, O estudo Sentinel original mostrou isso, né, que um dos benefícios talvez seja de usar o Sentinel, o sistema de proteção distal, em paciente com AVC prévio, talvez tenha benefício, uma subanálise, né, bem observada. Teve Dando a Sapiens. Teve até uma revisão que saiu esses dias e eu acho que ali em 2020, final de 25, 26, é que quando a gente vai ter evidência bacana para falar de dispositivos de proteção. E, assim, é importante lembrar que como cada um tem um design diferente, a gente vai precisar de evidência de estudo para cada um dos principais do mercado, das principais plataformas, porque não vai dar para extrapolar como um efeito de classe, visto que o design de cada um deles é bem diferente.
Teve um que saiu agora com o Embolizer, não sei se chegaram a ver também, e eles viram, eles confirmaram isso daí, né, que o FA na admissão estava associado com a presença de mais partículas e o uso de autoexpansível também. Mas discutível. Aí seguimos ali sem saber, sem ter evidência para respaldar a indicação de dispositivo de proteção embólica, embora fisiopatologicamente faça muito sentido ali. Então, recentemente o INCOR publicou uma série de casos, inclusive de TAV com fechamento do apêndice. E nessa série, eles usaram em 2 pacientes também a proteção cerebral, eles usaram Sentinel. Pensando assim, no mecanismo global de possibilidade de AVC, porque às vezes a gente fecha o apêndice, mas tem outros fatores que ele também pode gerar o AVC peri-procedimento, ou depois de alguns meses ou ano. Em relação ao Eboliner, aqui no Brasil, está sendo também sede da pesquisa. E essa semana, ontem e hoje, a gente aplicou em um paciente, que aqui em São Paulo tem 2 centros que estão fazendo o treinamento. Adiciona bastante etapas assim ao procedimento, tem muita interação da prótese com o dispositivo. E ao final, eles não lavam igual o Sentinel para a gente ver os debris. Como eles estão em pesquisa, eles levam todo o filtro para fazer a análise patológica no centro original deles. Então, a gente ainda não consegue saber nada. Mas, que nem falou, em alguns anos já vai ter uma resposta, pelo menos do Sentinel. Aí pode ser que eles justifiquem. Nossa, é 100%, né? Protege também renal, periférico. Aí talvez eles vão se debruçar e se escorar no estudo para o Sentinel, né? Mas... É porque fisiopatologicamente faz sentido. Quando você olha os filtros depois dos procedimentos, quase a totalidade tem a presença de debris. Estudos de imagem cerebral... Ressonância mostra, né? De lesões novas em muitos casos, mas aí ainda entra na discussão de clínico, subclínico, e se a gente for colocar na conta o preço, o custo-efetividade, então ainda falta um trajeto grande para a gente saber para que lado que vai essa história de dispositivo de proteção cerebral embólica. Exato. Só para exemplificar, há mais ou menos um mês atrás, teve um evento patrocinado pela Edwards, aqui no interior de São Paulo, em Itu, onde vieram 2 convidados internacionais. Um, o Dr. John Webb, que o Tito conhece bem, de Vancouver, ele falando da realidade canadense, né, que é um líder, e outro médico, que era o Pedro Villablanca, que trabalha no hospital Henry Ford, nos Estados Unidos. Então, quando perguntaram qual o percentual que eles usavam nas TAVs de sistema de proteção distal, o Pedro Villablanca falou em 100% dos casos. Ele usava para todo mundo, porque ele achava, baseado nos últimos estudos, que a despeito do desfecho primário não ter superioridade, mas a análise de subgrupo, ele achava que tinha benefício, então ele achava que, na opinião dele, era importante usar em todos os casos. Por outro lado, John Webb, considerando o sistema de saúde canadense, ele não usa em nenhum caso. Então, só para ilustrar para vocês de como ainda é muito controverso se a gente deve usar sistema de proteção distal ou não. Na realidade canadense, o Dr. John Webb, 0%, e na realidade americana, de um grande volume, o médico opta por 100%. Então, claramente, existe dissenso em quais casos que a gente deve usar e qual o percentual ideal de uso de fio de proteção distal nesses casos. Então, há muito a ser discutido ainda, a gente volta nessa pauta nas próximas webinars. A pergunta do Fernando, se eu não me engano, ali de dupla anticoagulação, ou qual que seria a ideia, eu acho que o que vale a pena lembrar é que quando a gente olha estudos de sangramento tardio pós-TAV, uma das coisas que tem como preditor é a associação de anticoagulação com antiagregantes, a presença de FA, alguma coisa, sangramento periprocedimento, entra como um preditor também de piores desfechos no tardio, pós 30 dias, e isso daí tem um impacto, alguns relatos mostrando o impacto da mortalidade, né? Então também seria na linha de manter só medicação única nesse caso. É aquela leva do less is more, né? Do Augustus Trial, né? Cada vez mais para antiplaquetário, para antitrombótico, antitrombínico, anticoagulante, less is more, né? Fantástico. Não sei se alguém tem mais algum comentário, temos aí uns minutinhos.
A gente teria, teoricamente, mais um caso justamente versando sobre esse tema, né, professor, de proteção cerebral? Teremos. Como é que nós estamos em relação... Mas quiçá para hoje, eu acho que a gente, não sei como Hoje é que nós estamos no horário. estamos meio adiantados, exato. Isso Tem só que ser reservado para a próxima dessa reunião. realidade, só complementando, então acho que o professor John Webb, que foi pioneiro, né, foi discípulo do Cribier, né, e levou a TAV para a América do Norte ali. Ele fala que ele não usa em nenhum caso e o colega dos Estados Unidos usa em 100%. Recentemente eu tive um caso, era um caso, tem um score chamado Hostile Tower Registry, justamente isso, a TAV transfemoral com necessidade de preparo. Mais uma vez, desculpa, estou num ambiente bem barulhento aqui. E aí, o Túlio Palmerini, que é um italiano bastante estudioso de várias meta-análises, ele publicou isso no Jack recente, é o Hostile Registry. Então, é aquela história, comparando a TAV transfemoral, quando você tem necessidade de preparo do território ilioifemoral, seja por estenose, seja por tortuosidade, geralmente por estenose calcificada, né? Versus acessos alternativos, destacando-se o transaxilar esquerdo, também entraria o transcaval, também entraria o transcarotídeo, o transsubclávio, versus o transtorácico, essencialmente o transapical, já que o transaórtico direto é de exceção. Então, nós sabemos que o transapical, como o Michele citou agora há pouco, inicialmente despontava como uma via interessante, mas ao longo do tempo perdeu evidência, de tal sorte que hoje em dia parece não ser a última opção, devido ao fato de não ser tão simplista assim, pelo contrário. E a conclusão a que ele chegava é que a Transfemoral Tower modificada ou facilitada, seja com um balão de PTA, um balão do dia a dia, ou com um shockwave que tem ganhado bastante evidência, sempre que factível, ele que faz um cut-off do Hostile score dele de 8,5 para baixo, é factível. E aí eu tive um paciente com uma oclusão extensa, que pegava desde o ósseo da ilíaca externa direita e só aparecia de novo a femoral exatamente acima da sua bifocação, de maneira colaterais em fio do telefone, seria impossível ir por ali. E havia uma estenose com cálcio e angulação a nível do ósseo da ilíaca externa esquerda. E nós tivemos como backup um acesso transaxilar. Nós fizemos a TAV com modificação dessa via de acesso, com balão de pré-dilatação, não houve liberação do convênio para shockwave, e eu solicitei para o convênio o dispositivo de proteção cerebral, o Sentinel, que nós temos no Brasil. E jogando exatamente isso. O paciente já havia tido eventos de AIT, né? Tinha doença carotídea bilateral, né, com placas friáveis, e uma aorta absurdamente friável, aquela parede friável, com reentrâncias e evidências de trombo. Então, a chance de esse paciente ter um AVC pós-procedimento era real, a família sabia disso, e a despeito disso, professor, não houve liberação da companhia de saúde. Resultado, nós tivemos uma TAV extremamente laboriosa, o que deu trabalho foi realmente preparar o território ali ilíaco-femoral. O resultado da TAV com o balão expansivo Maival ficou bastante impecável, e o paciente, infelizmente, teve uma embolização de debris e fez uma VI com uma hemiplegia incompleta, porque poupou-lhe a face, mas proporcionada, então ele ficou realmente com esse quadro plégico. E aí a gente anteviu que teria realmente essa dificuldade. Ainda bem que não tivemos nenhuma dificuldade com a via de acesso, a perfusão no membro esquerdo ficou preservada, e um resultado bastante interessante na TAV, mas com um AVE incapacitante. E aí, para esse AVE incapacitante, o dispositivo de proteção cerebral com certeza nos traria benefício nisso. Então, veja que ainda assim, um caso que teria total indicação, a gente esbarra na liberação de device pela companhia, né? Pelas operadoras de plano de saúde. Excelente. Pessoal, então eu acho que a gente precisaria encerrar pelo adiantar da hora. Eu queria então agradecer mais uma vez a todos pela presença. Lembrando que esses casos estarão disponíveis na nossa plataforma YouTube e Twitter. E agradeço especialmente o Tito, do Canadá, a Michele Bitt, Escola Paulista Dante Pazanese, e o MD, que é da Escola Paulista de Medicina. Então, tem sido muito proveitoso. Desejo a todos uma boa noite e até semana que vem. Muito obrigado. Abração, pessoal. Muito bom mais uma vez. Lá. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo. Um abração. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Tito, brigadão pelos seus insights, hein, cara. Valeu. Tamo aí, tamo aí. Muito bom.